E aí, moçada, tudo bem? Olha só, nós vamos, sou o professor Henrique Nelson, estamos iniciando a nossa aula de História do Recife, tá certo? E aí nós vamos falar sobre a escravidão no Recife do século XIX. Mas antes, deixa eu sinalizar aqui direitinho, eu estou com a Laisa. A Laisa aqui é a nossa intérprete de Libras, fazer esse trabalho tão importante para que as aulas cheguem a todos e todas. E também, como sempre, saudar todos os professores e professoras da Rede Municipal do Recife, e todos os professores e professoras que estão batalhando pela educação no Brasil, sobretudo nesse momento tão difícil, mas o nosso propósito maior de todos é realmente chegar aos nossos estudantes, promover o conhecimento. E é isso que nós estamos batalhando aqui, tá? E aí você, estudante, então, obrigado por nos receber em sua casa, toda a família também. Enfim, então, é sempre uma satisfação a gente estar aqui, discutindo o conhecimento, fazendo nossas aulas da melhor forma possível, ensinando, aprendendo a estar aqui também, então às vezes a gente está ali errando, acertando, mas é assim. Então, vamos embora, como eu falei, discutir a escravidão no Recife. Agora, antes disso, vamos remontar, vamos relembrar a aula passada, tá certo? Então, no encontro anterior, nós estudamos as reformas do Barão da Boa Vista e como a cidade do Recife foi, em parte, remodelada durante o governo do Barão e depois Conde da Boa Vista, por volta de 1840. E também estudamos como a modernização da cidade, do Recife, por volta de 1840, foi excludente. Olha só, justamente o nosso debate, no encontro anterior, foi justamente pensar esses espaços remodelados e, como eu disse para vocês, como eu prometi, a gente vai continuar debatendo isso nas aulas seguintes. Nós vimos uma série de monumentos e prédios que são muito valorizados hoje na nossa cidade, que foram construídos nesse período do Barão da Boa Vista. E aí eu chamei a atenção do Teatro Santa Isabel, do Palácio do Campo das Princesas, da Assembleia Legislativa, do Ginásio Pernambucano, uma série de obras que possibilitou a abertura de um caminho para a várzea que hoje está ligado à própria Conde da Boa Vista, a gente falou sobre isso, e também chamei a atenção o quanto esses espaços eles foram construídos, pensados enquanto lugares modernos do Recife, pensando a modernização da cidade do Recife, mas sem incluir a população. Então, como eu chamava, uma modernização, uma modernidade excludente, de excluir, deixar de fora uma grande parcela da população, e aí pensar que a gente está falando de um Recife que era escravocrata. E é justamente o debate que nós vamos falar hoje, vamos realizar hoje, afinal de contas, falar sobre exclusão, escravidão, nos ajuda a pensar a nossa cidade hoje, e ainda pensar quanto a nossa cidade, ela apresenta ainda esse aspecto da exclusão, de pensar a modernização da cidade sem contemplar, de fato, uma grande parcela da nossa população. Então, estudar a história, e especialmente a história da nossa cidade, nos ajuda a pensar mais a cidade e torná-la melhor, a nossa sociedade como um todo. Então, então, o que nós temos para hoje? O que o nosso robozinho está perguntando. O que nós teremos para hoje é isso aqui, ó. Vamos analisar os aspectos da escravidão do Recife no século XIX, então a gente vai tentar entender que escravidão é essa, e aí complementando muito das aulas de história, o professor Luciano está trabalhando aí, história geral com vocês, e a gente vai fazendo esse diálogo. Estudaremos o cotidiano do Recife escravocrata e as diversas formas de resistência das pessoas escravizadas. Então é isso aí que nós vamos fazer, tá? Gente, então, seguindo aqui o nosso trabalho, eu vou chamar a atenção para essa rua aqui, tá? Essa rua é a Rua do Bom Jesus, Quem já deu uma caminhada pela Rua do Bom Jesus fica ali no Marco Zero, e ela, é entendida como, melhor, ela foi reconhecida recentemente como uma das ruas mais bonitas do mundo, a terceira rua mais bonita do mundo, segundo um site especialista em arquitetura nos Estados Unidos, tá? E é uma das ruas mais antigas da nossa cidade, afinal de contas ela foi construída, as casas foram erguidas ali na chamada antiga Rua dos Judeus, não à toa que lá foi construída também a primeira sinagoga de todas as Américas, então existe está relacionada a esse passado com a presença judaica na cidade do Recife, tá bom? E
essa rua foi erguida durante o período holandês, né? Ou seja, a partir do momento em que a companhia, né, os soldados e o comando da companhia que estava sediada aqui em Pernambuco, em Olinda especialmente, resolve queimar Olinda, abandonar Olinda, se passar para o Recife. Isso está ligado ao próprio surgimento da história da cidade do Recife. A gente estuda isso, né, no 6º ano, com essa presença da Companhia das Índias Ocidentais, ou como a gente coloca lá o período holandês, e como Recife nasce. Então, essa rua, ela marca esse nascimento da cidade do Recife, e hoje ela é, né, reconhecida ali como uma das cidades mais bonitas do mundo, né? Tá aí o robozinho tá ali, ó, passeando na Rua do Bom Jesus, né? Tem cachorro andando, tá uma belezinha aí a rua, mas então é isso, né? A gente tem aí à direita, vocês conseguem ver a sinagoga, né? Mas vale a pena conhecer, passear por essa rua, se encantar com sua arquitetura, mas é importante também conhecer a história. E a história que eu estou chamando a atenção aqui, o porquê que ela tem a ver com a escravidão, é se nós estamos falando sobre essa história da escravidão na cidade do Recife, é importante também a gente resgatar os lugares de memória. É importante a gente pensar que essa cidade ela foi demarcada, foi escrita, foi construída, foi modelada a partir da presença marcante da escravidão, como foi toda a sociedade brasileira. Agora, claro, alguns lugares mais do que outros, né? A capitania de Pernambuco, uma das mais antigas, fluentes economicamente, mais populosa desde o período colonial, vai ser muito demarcada pela escravidão, pela história da escravidão. E aí justamente que eu vou chamar a atenção. Muitas vezes a gente fala da Rua do Bom Jesus como uma das ruas mais bonitas e tal, mais agradáveis para a gente passear, mas a gente também precisa conhecer um pouco mais sobre o passado, a história dessa rua. E aqui, ó, eu estou chamando a atenção para essa imagem, vou chamar a atenção para essa imagem do Zacarias Wagner, ainda quando era a Rua dos Judeus. Gente, o Zacarias Wagner, ele tem uma história interessantíssima. Um dia a gente pode trazer aqui em outra aula. Ele era um soldado da companhia, ele veio alistado como um soldado, mas lá na Europa ele trabalhava fazendo gravuras, né, para imprimir, né, em livros, enfim, ele tinha uma experiência em fazer gravuras. E aqui em Pernambuco ele fez uma série de gravuras sobre as pessoas, sobre os lugares, animais, ele fez estudos sobre fauna e flora, né? Muitas vezes a gente fala muito do Franz Post, do Albert Eckhout, né? Mas o Zacarias Wagner é uma figura realmente interessante e deixou para a gente essa imagem da Rua dos Judeus, a atual Rua do Bom Jesus, que vale a pena a gente chamar a atenção a alguns aspectos aí. Eu vou pedir para a gente destacar essa imagem. E aí, ó, o que nós temos aí, gente? Se vocês observarem direitinho, vou dar aí uns segundinhos para vocês observarem bem a imagem. Que tipo de atividade econômica está sendo realizada aí, ó? Vou descrever a imagem, tá certo? Então a gente tem a rua ao centro, aí ela está rodeada, né, pelos casarões de 1 ou 2 andares, tá certo? E várias pessoas circulando. Então tem pessoas, senhores, bem vestidos, com chapéu, cavalo, mas o que chama a atenção são grupos de pessoas, né, negras, que estão em pé no primeiro plano. Tem uns, inclusive, que estão ali, ó, se você observar aí na imagem, tem um que está com as mãos para cima e tem um senhor analisando né, o corpo dele, e tem outros grupos que estão, né, outras pessoas que estão agrupadas ali, sentadas, tanto ao fundo quanto ao canto, né, de um dos casarões, né, mas a gente tem pelo menos em 3 ou 4 momentos na pintura, a gente tem pessoas que estão sendo analisadas ali. E que prática econômica é essa? É justamente o comércio de pessoas escravizadas, né, pessoas que foram trazidas já através do tráfico atlântico para o Brasil, né, no caso para o Recife, e aí esse, no caso, né, o Brasil holandês, e aí estão sendo vendidas as pessoas ou grupos, em lotes, né, de pessoas nesse comércio que era tão comum no passado na nossa história, né? Então, essa imagem do Zacarias Wagner traz aí para a gente um pouco dessa dimensão de como era o mercado de pessoas escravizadas e, claro, indica que no passado, pelo menos no século XVII, a Rua do Bom Jesus, a atual Rua do Bom Jesus, ou Rua dos Judeus, era onde, né, se realizou esse comércio, né, de pessoas escravizadas. A gente vai dar um outro salto aqui, ó, e aí eu vou mostrar essa mesma rua. A gente aí inverteu um pouco o ângulo, né, ela está... no caso da outra imagem, ela estava no sentido, né, do norte para o sul, ou seja, de Olinda para o Recife, e agora a gente está no sentido contrário, né? A gente está olhando lá no fundo, ó, a Torre Malakoff,
né? Quem conhece lá, né, da Rua da Alfândega, enfim, e aí a gente tem, eu acho que, na verdade, eu me enganei, não é a Rua da Alfândega, não. Daqui a pouco eu lembro a praça, né? Depois, se alguém tiver aí, soprar aí para mim, viu, Bia? A gente lembra. Então, a gente tem ali no fundo a Torre Malakoff, tá certo? Lá no sentido Olinda, e a gente tem, nessa rua, nós temos aí nessas ruas pessoas escravizadas circulando, né? Carregando tonéis, né? Pipas de vinho, água, né? Estão carregando também alguns sacos, né? Enfim, alimentos, enfim, diversos produtos. Mas o que eu quero demarcar aí nessa pintura, que eu vou tentar descrever novamente, a rua ao centro, os casarios de 2 ou 3 andares, né? Na margem dessas ruas. Ao centro a gente tem também uma fonte de água, que era uma novidade, inclusive como essa pintura aí foi feita entre 1863 e 1865, pelo Luiz Schlapritz, que era também um artista suíço, né, que veio para cá e fez uma série de representações sobre a cidade do Recife. Vou mostrar outras daqui a pouco, tá? E aí a gente tem também nessa imagem demarcando a circulação de pessoas escravizadas, tá certo? Nessa rua. E aí, ó, só para a gente corrigir a informação, é a Praça do Arsenal, que fica lá em frente à Torre Malakoff, né? Eu confundi com a Alfândega, perdão, mas é a Praça do Arsenal, tá certo? Mas a gente vai falar mais sobre esses espaços. Bom, então, uma vez falado sobre, né, mostrar para vocês como a escravidão ela esteve muito presente e na nossa história, na história da nossa cidade, na construção do nosso espaço, no espaço cotidiano da cidade, tá certo? A gente vai falar agora do tráfico. Como é que era realizado esse tráfico de pessoas escravizadas? Esses dados aí que eu estou mostrando para vocês, que eu estou trazendo para vocês, é o seguinte. Ele vem de uma plataforma chamada Slave Voyages, que seria basicamente viagens de escravos. Né? Então, no Slave Voyages, ele traz para a gente estimativas de pessoas escravizadas eu destaquei aqui os dados para o Brasil, especialmente. Então, se vocês analisarem esses dados, vou chamar a atenção aqui direitinho, a gente tem um crescimento enorme entre o período que vai de 1500 até o fim do tráfico, que foi em 1850. E eu vou chamar mais atenção ainda no início do século XVIII, a partir de 1701 até 1750, essa primeira parte. Vejam que a quantidade, o volume de pessoas escravizadas que foram trazidas da África para o Brasil, ela dobra, não é? Da última metade do século XVII para o início do século XVIII. Sai de 54, mais de 54, aliás, de 542 mil pessoas, né, escravizadas para mais de 1 milhão. Né? Então, é um crescimento enorme. Considerando que, inclusive, para o Brasil, nós vamos ter uma estimativa de cerca de 6 milhões de pessoas escravizadas que foram trazidas da África para cá. Então, do final do século, da metade do século XVII para o século XVIII, a gente sai de mais de 500 mil pessoas escravizadas para mais de 1 milhão de pessoas escravizadas. E esse número ele volta a dobrar no século XIX, voltando aqui aos dados, né? Então a gente tem aí 1.201.000 pessoas para 2.460.000 pessoas, né, em diante. Esse século XIX, e a gente o período que a gente vai falar um pouco mais, é justamente de um grande crescimento do tráfico de pessoas escravizadas, está ligado ao próprio desenvolvimento da economia no Brasil, a atividade aurífera, por exemplo, né, vai atrair uma mão de obra escravocrata, né, vai comprar, na verdade, e atrair o comércio, que aumenta o volume. O Rio de Janeiro vai ser o grande consumidor, mas aqui em Pernambuco também, né, o desenvolvimento franco da atividade açucareira, do algodão, a utilização da mão de obra escravizada no cotidiano da cidade, né? Então, como essa escravidão acabou, né, se desenvolvendo e chegando a esses dados absurdos. É importante também destacar o seguinte: no começo do século XIX já havia, né, já se anunciava de algum modo o fim do tráfico. Né? O Brasil tinha feito um acordo para acabar com o tráfico de pessoas escravizadas da África, fez um acordo com a Inglaterra para acabar com o tráfico em 1831. Então, antes de 1831, os traficantes aceleraram muito, né, o tráfico. Depois daí, o tráfico passou a ser ilegal,
mesmo assim, né, houve uma queda e depois aumentou ainda mais. E aí, no caso, era um tráfico ilegal que passou, ao invés de trazer os escravizados para o porto do Recife, esses navios vinham, paravam nas praias, né, seja do Cabo, de Paulista, né, enfim, e também nas praias do litoral sul, né, para além do Cabo, claro. Então foram desembarcando essas pessoas escravizadas, muitas vezes direto para os engenhos, sem passar por um mercado de pessoas escravizadas. Enfim, então esse tráfico ilegal ele prosperou no Brasil até 1850. O que é interessante, inclusive, a gente destacar o seguinte: olha, gente, grande parte das pessoas que foram traficadas, né, e vendidas como escravos, né, no Brasil, já tinham sido colocadas na ilegalidade, era uma escravidão completamente ilegal. Então, podemos dizer que uma parte considerável, né, vamos dizer a maior parte, da posse escrava no Brasil no século XIX era ilegal. Né? Então, eu estou colocando ilegal porque assim, a gente está falando que a gente entende que a escravidão era imoral. Naquele período não se entendia desse modo. Né? Então, nem estou falando sobre moralidade, eu estou falando sobre legalidade. Né? A lei permitiu o tráfico até 1831, depois daí era proibido. Mesmo assim, isso não cessou. Né? Então, os debates que envolvem a abolição mais adiante, não consideraram tanto esse debate, mas se investigasse, iria identificar que grande parte da posse de pessoas escravizadas era completamente ilegal aqui no Brasil, tá certo? Então, ainda sobre esse tráfico, né, eu vou trazer outros dados aqui, ó, gente. Aí vocês veem no mapa o circuito atlântico de pessoas escravizadas. Basicamente, também um mapa, né, da plataforma do Slavery Voyages, tá certo? E aí, nesse mapa, o que é que a gente vê? Os principais pontos de embarque de pessoas escravizadas, sobretudo aí no século XIX, tá certo? E os principais pontos de desembarque. Então, a gente tem essa costa ocidental da África, né, sobretudo Angola, a Costa do Ouro, Moçambique, lá no outro lado, eu vou sinalizar mediante. E no Atlântico, aliás, na América, né, a gente tem, a Europa recebeu uma parte dessas pessoas escravizadas, mas sobretudo no Atlântico, né, o Brasil, né, o norte da América do Sul, a região do Caribe e Estados Unidos foram as áreas que mais, né, particularmente o Brasil e o Caribe, as áreas que mais receberam pessoas escravizadas desse circuito, tá certo, atlântico de pessoas escravizadas, tá? Aí eu vou destacar aqui, ó, vou ampliar um pouco essa porção mais ao sul do Atlântico para destacar quais foram as áreas em que mais se embarcou pessoas escravizadas na África. Tá? Então a gente tem aí, isso não tá, esses pontos ele não quer demarcar quais são as áreas de onde saiu mais, é muito mais uma forma da gente se organizar e localizar. Então a gente tem um ponto Angola, né, onde a Portugal tinha, né, um território desde o século XVI, tá? A gente tem depois aí a Costa do Ouro, né, de onde saíam sujeitos escravizados do Golfo de Benin e Golfo de Biafra, e também Serra Leoa, né? Eu coloquei Serra Leoa, mas nós temos vários portos nessa região. E lá no outro lado, na África, né, oriental, ou melhor, ocidental mesmo, né? Esse é oriental, perdão, né? A parte leste. Então, lá na África oriental a gente tem Moçambique, tá bom? De onde houve um circuito, né, muito intenso, principalmente no século XIX, inclusive com pessoas escravizadas para cá, para Pernambuco. Tá certo? Então é isso, gente, que a gente queria demarcar aí, pelo menos para a gente entender um pouco desse circuito. A gente vai continuar falando sobre esse tráfico, porque eu convidei um colega, né, um professor de história, professor doutor Paulo Henrique Cadena, que é um estudioso sobre a elite pernambucana no século XIX e também né, que praticava o tráfico de pessoas escravizadas. E aí eu trouxe para ele 4 perguntas para a gente poder pensar e entender mais. Eu pedi para ele respostas bem rapidinhas. Então, vamos lá, né, para a primeira pergunta. Né? Então, professor Paulo, como funcionava o tráfico de pessoas escravizadas para o Recife? Vamos ver a resposta aí do professor Paulo. O tráfico para o Recife geralmente funcionava da seguinte forma. Aqui em Recife e no Rio de Janeiro também se juntava algum grupo de comerciantes
organizava um navio, enviava para a África com açúcar, com alguns doces e com cachaça e outros elementos, né, para trocar por gente na África. Em determinado momento eles trocam por dinheiro mesmo, mas até, né, ali o século XIX a gente ainda encontra, né, esse tipo de troca de gente por cachaça, fumo e açúcar. A gente tem que pensar também que essas pessoas vinham, né, muitas vezes do interior da África para os portos de, que estavam mais próximos à praia e ali eram brutalmente trazidos para Pernambuco. Muito bem, professor Paulo. Então, o que nós entendemos aí, né? Aqui em Pernambuco, por exemplo, havia uma grande produção de cachaça. Então, esse produto que está associado à produção do açúcar era utilizado em grande escala, não é, num comércio atlântico de pessoas escravizadas, né, ou seja, daqui de Pernambuco. A gente está produzindo açúcar para exportar, né, uma atividade agroexportadora aí desde o século XVI, e aí, paralelamente, também se produzia essa cachaça que já era utilizada para troca, não é, para o comércio de pessoas escravizadas, que por sua vez já trazia essa mão de obra para alimentar a atividade açucareira, algodoeira, né? E aí o professor também destacou outras, né, a produção de tabaco, que se dava sobretudo na Bahia, tá certo? Era um outro produto muito valorizado nesse comércio de pessoas escravizadas. Na verdade, o tráfico atlântico era muito integrado, né? Porque também vinham produtos do Oriente, né, que eram, né, comercializados aí nesse circuito, né? E os barcos partiam daqui mesmo, né, daqui da nossa região, levando nossos produtos e trazendo pessoas escravizadas. Eu vou fazer outro, né, vamos para a segunda pergunta aqui. Então, quando essas pessoas, né, escravizadas chegavam, né, aqui no nosso porto, o que acontecia? O que ocorria com esses recém-chegados do tráfico? Vamos lá. Isso também é importante, né, a gente lembrar que quando chegavam aqui, essas pessoas marcadas a ferro, né, pelas marcas desses homens que iam mandar buscar a gente, né, na África, a gente tem muito dinheiro, essas pessoas que mandavam buscar a gente na África tinham muito dinheiro, e aí quando voltavam para o Recife vendiam essas pessoas aqui nos mercados e nas ruas, né? Quando chega depois no período da ilegalidade, a partir ali de 1831, essas pessoas eram trazidas para portos clandestinos e continuavam sofrendo. Então a gente, né, viu um pouco dessa relação do comércio aqui, né? O mercado de pessoas escravizadas, a gente mostrou uma imagem já do século XVI, essas atividades elas vão seguindo, né? Os sujeitos eram marcados, eram vendidos aos senhores, marcados especialmente para quem ele era vendido. Enfim, então, vamos dar sequência, né, para entender um pouco mais sobre esse circuito, né? E aí, para outra pergunta, né? Enfim, de que parte da África ou de que parte da África vinham a maioria dessas pessoas escravizadas para o Recife, para Pernambuco? Muita gente veio escravizada da África para cá, das diversas partes. Mas a gente sabe que para Recife, a maior quantidade de gente veio ali de Angola, veio do Congo, mas não podemos esquecer de Moçambique, também do Benin e de outras regiões. Mas a maior parte ainda veio de Angola e do Congo. Pois bem, então, só para... A gente marcou aqui, né, né, há pouco, onde é que os principais portos de desembarque de pessoas escravizadas da África. Aí eu vou pedir só um destaque aqui para essa imagem, só para a gente poder colocar aqui, ó, o ponto 1 e o 2 e o 4, né, de onde vinham a maior parte das pessoas escravizadas que foram transportadas para a capitania de Pernambuco, para o Recife, né? E aí eu quero destacar sobretudo Angola, né, de onde realmente vinha uma grande parte dessas pessoas, desses sujeitos escravizados, que eram, inclusive, quem tem acompanhado aí, né, a produção, eu estou falando agora direto de uma novela que está passando, tem mostrado um pouco dessa diversidade, né? A gente tem pessoas escravizadas falantes do árabe, né, porque vinham justamente desse ponto aqui, o 3, de onde, né, escoavam uma parte significativa de pessoas de origem, aliás, de cultura islâmica, de religião islâmica, falante do árabe, resultante das guerras de expansão do islamismo na região da África subsaariana, né, você vai aprendendo em geografia, ou seja, abaixo do Saara. Enfim, existe uma dinâmica, né, que
acabou enviando para os portos da América, para essas sociedades escravocratas da América, uma diversidade de pessoas escravizadas. Não era só de um único grupo social ou de uma única cultura, né? Então, aqui em Pernambuco, nós temos essa predominância, né, de Angola, de Moçambique, né, mas, sobretudo, de Angola. Tá bom? Então, vamos avançar e fazer uma última pergunta para o professor Paulo, né? Quais eram os principais sujeitos envolvidos no tráfico de pessoas escravizadas na cidade do Recife? Os principais sujeitos que estavam envolvidos nesse negócio, né, era os grandes homens ricos, né, era a elite de Pernambuco que estava envolvida nesse negócio. Então, os políticos, os senhores de engenho, os donos de terrenos, grandes donos de casa, aqueles sujeitos que estavam com dinheiro em suas mãos. Então, eram os homens muito ricos de Recife que estavam ligados ao tráfico. Devemos lembrar também que os mesmos homens que faziam o tráfico também levantavam um Teatro Santa Isabel, por exemplo. E que isso a gente não pode perceber como algo bom, porque o dinheiro que constrói o Recife é o dinheiro do sangue dos escravizados que vem da África. Pois é, então a gente entende, essa é uma crítica que a gente fez na aula passada, inclusive quando a gente falava sobre as obras do Conde da Boa Vista, né, ou do Barão da Boa Vista no período, e que eu demarcava justamente o seguinte, né, grande parte desse capital que estava sendo investido no embelezamento da cidade, tornando o Recife chique, moderno, afrancesando o Recife, na verdade está ligado, né, ao próprio comércio de pessoas escravizadas, tá? Então, obrigado, professor Paulo Cadena, pelas respostas. Vamos seguir aqui a nossa aula, né? A contribuição do professor Paulo foi muito importante. E aí, né, como era a escravidão nas áreas urbanas? Eu vou mostrar aqui algumas gravuras para vocês. A gente vai explorar aí o Luiz Schlappis, né, o suíço, né, que fez uma série de representações aqui. E aí eu estou destacando essa imagem, o grupos de negros em frente à igreja de São Gonçalo. Não é? Então, a gente tem aí uma mulher negra escravizada e tantas outras atrás eram as vendedoras de tabuleiro, né? Por tabuleiro, essas eram ou chamadas escravas de ganho, né? Vendendo comida, frutas pelas ruas da cidade do Recife. Então, estão concentradas aí na igreja de São Gonçalo, ali próximo ao que hoje é o mercado da Boa Vista, né? Então, a gente tem essa representação bem interessante do século XIX. Aqui a gente tem uma outra imagem, essa também traz aí um chafariz, né? É a Praça da Boa Vista, onde a gente tem, né, mais uma vez, essas mulheres de tabuleiro circulando, né, escravizadas, circulando pela cidade, né, pelas ruas do Recife. Nós temos outros sujeitos escravizados também levando mercadorias para um lado e para o outro. Então, é interessante porque sempre que a gente observa essas imagens do cotidiano da cidade do Recife, a gente vai ver essa presença dessas pessoas no cotidiano, tá? Vendendo mercadorias, né, sendo escravos de ganho, ou seja, alugando o serviço para carregar mercadorias e etc. Aqui a gente tem uma vista do Pátio da Penha, né, perto ali do que hoje, em frente à Basílica da Penha, perto do mercado de São José, tá? E aí é interessante a gente ver que lá no final do século XIX, uma parte, né, o comércio uma feira já funcionava ali, né? Então a gente tem pessoas circulando, mas uma presença muito marcante de escravizados ali vendendo seus diversos produtos. E como essa região ela continua sendo um ponto de comércio popular até hoje, né? O que é interessante. Bom, aqui eu quero mostrar um outro aspecto, né, dessa escravidão da cidade do Recife, que é a resistência. E aproveitar os anúncios de jornais. A gente tem um anúncio aqui do Diário de Pernambuco, tá certo? Aí do século XIX, da primeira metade do século XIX, que está anunciando o seguinte: escravos fugidos, Sebastião do Rosário, crioulo, com ferro no pescoço e na perna esquerda um macho, né, que é uma peça de ferro também, com uma ferida na canela direita, pescoço delgado, alto e cara redonda. Os apreendedores, né, levem-no na rua do Rangel, número 12. Então a gente tem uma história aqui de um sujeito escravizado que mesmo com ferro no pescoço, na perna, ferido, ele mesmo assim fugiu. Então mostra um pouco desse cenário dessas pessoas que estão ali resistindo de forma mais aberta, né, explícita à própria escravidão, porque ao pensar a luta contra a escravidão,
né? A resistência, ela vai se dar de várias formas, não é? Seja o sujeito que vai fugir, que vai para o quilombo, mas também aqueles que estão resistindo cotidianamente pela cidade, que mudam de nome, fingem que são livres, procuram outros senhores, né? Enfim. Então, a todo momento, essa cidade escravocrata, ela também está se movendo com esses sujeitos que estão resistindo cotidianamente contra essa escravidão. Tá? Então, aqui a gente tem um outro aspecto dessa resistência que eu quero chamar a atenção. Na verdade, é um texto, um editorial, que está chamando a atenção para um quilombo que estava, né, atuando aqui no Recife, que é o quilombo do Malunguinho. O quilombo do Malunguinho, gente, ele se estendia desde as matas de dois irmãos até Igaraçu, com sujeitos que fugiram, né, da escravidão aqui no Recife e estavam se escondendo aí pelas matas, né, dessa região. Então, quem quiser saber mais sobre o quilombo do Malunguinho, utilize o QR Code aí, né, dá uma carreirinha, né, depois o vídeo vai estar também no YouTube, vocês podem fazer isso lá, e aí vocês vão ler um pouco mais sobre o quilombo do Malunguinho, mas eu vou falar mais também na próxima aula. A próxima aula a gente vai falar sobre a abolição, né, da escravidão aqui no Recife, e a gente vai voltar falando justamente sobre o quilombo do Malunguinho. Tá bom? Então, ó, gente, quero agradecer a participação, enfim, né, a participação, mas enfim, né, é a oportunidade de estar aqui dialogando, falando para vocês, e em breve mais participação, tá? Então, até a próxima aula de História do Recife, a gente se vê na próxima sexta-feira. Obrigado!